do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste na terra que criaste, por amor pobre se fez. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. És totalmente, eu nunca saberei o preço dos meus pecados na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Bem-vindos a mais um culto de adoração aqui na Igreja do Nazareno Nova Aliança. Daqui o pastor Natanael Duarte e eu vos saúdo com a paz do Senhor. Este é o dia que aqui nos Estados Unidos nós usamos para, enfim, celebrarmos os nossos pais. Feliz Dia dos Pais a todos os nossos pais e a todos os pais do mundo.
E é claro que ao celebrarmos os nossos pais terrestres, nós somos lembrados do nosso Pai Celestial. E curvemos então as nossas cabeças em oração neste dia bem especial. Eterno Pai Celestial, nós nos colocamos na Tua presença hoje de manhã. E nós abrimos os nossos corações num ato de gratidão. Nós te agradecemos pelos nossos pais, os quais ao longo de toda a sua trajetória olharam para ti, procuraram moldar as nossas vidas à luz daquilo que em ti viam. Nós damos-te graças pelo cuidado que eles tiveram e continuam tendo para conosco, de encaminhar os nossos pés no teu caminho, de verdadeiramente moldar as nossas vidas segundo os padrões divinos. Nós te pedimos que continues a abençoá-los. E, ó Senhor Deus, nós entendemos que existem muitos pais que choram por causa do facto de que não têm recursos suficientes para concederem aos filhos tudo aquilo que os filhos gostariam de ter. Nós te pedimos neste momento que tu possas, Senhor Deus, abençoá-los com tudo aquilo que eles precisam para dar aos filhos o que os filhos não gostariam de ter, mas sim aquilo que os filhos precisam. Nós te pedimos, Senhor Deus, que, enfim, continues a abençoar as suas vidas. Entendemos também, Senhor Deus, que existem muitas pessoas que não têm nenhuma satisfação neste dia. Umas por causa do facto de certamente terem vivido em lares abusivos, onde o pai verdadeiramente era abusivo. Nós te pedimos que tu possas, Senhor Deus, cuidar das suas emoções e trazer cura às suas vidas. Entendemos também, Senhor Deus, que existem alguns filhos e filhas que neste momento choram porque perderam recentemente os seus pais. Ó Deus, nós te pedimos que tu possas trazer conforto e consolo aos seus corações, conforto e consolo que somente o Pai Celestial pode trazer. E, Senhor Deus, ao lermos a tua palavra, nós entendemos que Deus, como Pai, na Bíblia está intimamente ligado a atos de salvação. E nós te agradecemos pela maneira como tens operado nas nossas vidas, pela salvação preciosa que nos tens outorgado. Nós queremos te pedir, Senhor Deus, que haja sempre nos nossos corações gratidão por tudo aquilo que tens feito, que estás fazendo e prometes fazer nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, adorando o Pai da eternidade. Bendito seja o nome do Senhor, em cuja presença estamos, a quem rendemos louvores. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adoro. Majestade.
tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Por Deus, grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre e louco por Deus, grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre e louco por Deus, grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, 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 incomparáveis são tuas promessas pra mim. As promessas dele são incomparáveis.
Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos continuar louvando, exaltando na beleza da sua santidade. Que bom estarmos aqui nesta manhã ensolarada, nesta manhã linda. O Senhor te abençoe aí na tua casa. Continue louvando conosco. Continue exaltando o seu bendito nome. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu poder, tua graça conhecer, quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais, buscar o teu poder, tua graça conhecer, quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Aleluia! Não demora e nós teremos esse auditório cheio. Aleluia. E nós cantaremos e salmodiaremos ao Senhor. Aleluia. Aleluia! Mas por enquanto faça aí onde você estiver. Louve ao Senhor. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu poder, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Eu quero louvar-te, sempre mais e Aleluia. Que bom, quão maravilhoso é estarmos na presença do Senhor. Eu estou muito feliz e me sinto muito honrado em nesta data especial poder pensar convosco sobre a palavra de Deus. O dia hoje é especial porque, como todos sabemos, é o Dia dos Pais. E esta data vem se tornando uma das datas mais prestigiadas no mundo. Quase, eu disse quase, tal qual o Dia das Mães. Quem me conhece sabe qual é a minha opinião sobre a comemoração entre um dia e outro. Mas isso é uma outra história. Entretanto, não sabe-se muito
ou sabe-se pouco sobre a origem dessa data. No Brasil, ela é comemorada no segundo domingo de agosto, mas já foi comemorada também de forma fixa no dia 16 do mesmo mês de agosto. Aqui nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, a data é comemorada no terceiro domingo de junho, portanto, no dia de hoje. Em Cabo Verde, no nosso querido Cabo Verde, em Portugal, na Espanha, por exemplo, este dia é comemorado no dia 19 de março. Agora, prestem atenção nisso, por favor. Na Rússia, o Dia dos Pais é comemorado no dia 23 de fevereiro, ou seja, uma data completamente diferente das outras. E quais seriam as razões pelas quais se comemora esse dia tão especial em datas diferentes? Bem, o Dia dos Pais, ou o Dia do Pai, como queiram, passou a ter repercussão mundial a partir do século XX. Portanto, o século passado ainda está recente. A data acabou sendo institucionalizada aqui nos Estados Unidos da América e ela foi comemorada pela primeira vez no dia 19 de junho de 1910. Conta-se que a data foi escolhida a partir da sugestão de uma moça chamada Sonora Louis Dodd, que quis homenagear o seu pai, um veterano da Guerra Civil Americana chamado William Jackson Smart. E após a morte da esposa deste veterano de guerra, ele teve que criar sozinho os filhos, a Sonora e os outros filhos. E a homenagem desta moça começou em 1909, na cidade de Spokane, no estado de Washington. E eu estou falando exatamente do dia 19 de junho, que era, a propósito, a data de nascimento do seu pai. O gesto simples dessa moça acabou por mobilizar muitas pessoas da mesma cidade a fazerem o mesmo tipo de homenagem. E de Spokane, aquela cidade no estado de Washington, a prática alastrou-se por todos os Estados Unidos. Entretanto, em 1966, houve uma alteração na comemoração da data em decorrência de outros fatores. E ela foi do dia 19 de junho para o terceiro domingo de junho, como está acontecendo hoje. E finalmente, em 1972, o presidente Richard Nixon declarou o terceiro domingo de junho como dia oficial da comemoração dos pais. E esta data foi adotada como modelo por vários países. Nós vimos algumas peculiaridades nas datas que citei anteriormente, e é o caso de outros países nos quais o Dia dos Pais está relacionado com aspectos culturais, e eles são muito específicos. Por exemplo, o caso de Portugal, da Espanha, da Itália, da Andorra, da Bolívia, de Honduras, que comemoram no dia 19 de março. Isso ocorre porque tais países de grande tradição católica associam o Dia dos Pais ao dia de São José, o esposo de Maria. Um caso curioso é o da Rússia. A Rússia celebra o Dia dos Pais, ou o Dia do Pai, no dia 23 de fevereiro. E o motivo é o fato de que esse dia também é reservado à comemoração do Dia do Defensor da Pátria. Esta data é celebrada desde 1919. E poderia citar aqui várias outras informações referentes a este dia tão especial. Mas permita-me dizer que, para mim, esta data sempre teve significados muito especiais, particulares e intrínsecos. Eu ouso dizer que para alguns de nós, ou para muitos de nós, o Dia dos Pais pode ser, por exemplo, um dia de ansiedade, pois nos lembramos do homem que não pôde estar presente quando precisamos dele, ou o homem que não está aqui agora, quando mais precisamos dele. Para outros, esse dia estimula sentimentos de gratidão
por honrarmos as vezes que tivemos nosso Pai ao nosso lado. Eu tenho certeza que há pessoas que nunca conheceram o próprio Pai. Outros que ainda não se separaram dele e, portanto, nunca tiveram que aprender a dizer-lhe adeus, como já aconteceu comigo. Agora, independentemente de nossa história individual, todos nós somos lembrados todos os anos neste dia de como a paternidade é importante e como vidas são moldadas e caminhos são forjados através do direcionamento e orientação de um homem mais velho e mais sábio. Não importa como é o seu relacionamento com seu pai, seja um relacionamento constante e amoroso, seja ele frio e distante, ou ainda que você sequer tenha conhecido ou tido algum contato com seu pai. A verdade é que a ausência ou a presença deste ser causou-nos ou causa-nos uma das maiores influências no nosso existir. Por isso, independentemente do sentimento que o dia de hoje lhe traga, independente do que a palavra pai signifique para você, eu gostaria de lhe pedir licença para apresentar-lhes um pai, e eu ouso dizer, o pai, que é o pai da eternidade. Amém. Este é, sem dúvida alguma, o mais formidável, o mais importante, o infalível de todos os pais. Deus, sendo o Criador de todas as coisas, escolheu maneiras quase inimagináveis para se revelar a nós, para se revelar à humanidade. Imagine que você é um pintor e que cada uma de suas obras revele uma característica de seu caráter, de sua personalidade. Deus fez exatamente isso, tentando mostrar-se a nós. Só que ele usou toda a sua criação. Por exemplo, para se revelar ao homem na sua grandeza, Deus criou o universo de um tamanho colossal. Aí é só você multiplicar essa medida que eu acabei de dizer, colossal, e multiplique essa medida por uma outra medida, uma medida do infinito, e talvez nós cheguemos perto do que seja o tamanho de Deus. Para revelar a sua beleza, ele criou todas as coisas com uma perfeição inimaginável, impensável. Não como obras de arte feitas de tinta, de pedra ou de metais preciosos, mas com moléculas subatômicas, isótopos, grãos de areia, oceanos, montanhas, planetas, estrelas, galáxias, absolutamente tudo, seja concreto como é concreto o nosso corpo humano, ou abstrato como é a alegria e como é a felicidade. Tudo o que Deus fez, o fez muito bom e o fez com a intenção de revelar-se a si mesmo em suas benditas obras. E da mesma forma, ele não se esqueceu, é claro, da paternidade. Nos primórdios dos tempos, Deus usou a família para se revelar ao mundo. Ele usou os patriarcas. E para que, através do sistema patriarcal, fosse demonstrado o tipo de relacionamento que ele intentava para com o seu povo. O sistema patriarcal tem sido absolutamente muito atacado hoje. Mas esta é uma outra linha de raciocínio que não vem ao caso. Eu pretendo continuar aqui com você e pretendo que você continue aqui comigo. O propósito de Deus era que o relacionamento de um pai e seu filho retratasse o relacionamento dele para com todo aquele que ele chama de seu filho. Agora, por favor, me escute. Após pronunciar a frase, todo aquele que se chama de seu filho, ou todo aquele que ele próprio chama de seu filho, é de muito bom alvitre realçar a expressão filho unigênito
atribuída a Jesus, nosso Senhor. Cristo é o Filho unigênito de Deus. Deus Pai sempre viveu em plena comunhão com Deus, o Filho, aquele que encarnou em um determinado ponto da história, mas que, contudo, já existia antes mesmo que qualquer matéria existisse. Se você tem por perto a sua Bíblia, por favor, me escute. O Evangelho segundo São João, no capítulo 1, dos versos 1 a 3, a palavra de Deus nos diz que no princípio era o Verbo, era a palavra. E o Verbo, a palavra, estava com Deus. E a palavra e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. E ainda em João, capítulo 8, e verso 58, disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão, para o auditório a quem Jesus se dirigia, era um ser muitíssimo respeitado e antigo. E Jesus, realçando a sua eternidade, disse-lhes: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é chamado pela Bíblia de o Filho unigênito de Deus. Ainda no capítulo 3 de João, ainda no Evangelho de João, no capítulo 3 e no verso 16, está o texto áureo da Bíblia que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, você atentou para a expressão unigênito. Unigênito quer dizer o único filho gerado. Então, se você ouviu a expressão com atenção, é possível que a grande pergunta que poucas pessoas estão fazendo a si próprias agora é: se Jesus é o único Filho de Deus, então Deus não é Pai de todos os seres humanos? A óbvia resposta, e talvez ela lhe seja chocante, é que definitivamente Deus não é o Pai de todos os seres humanos. Lhe causou estranheza? Então fique comigo mais uns minutos que eu lhe explico isso. O ser humano, assim como todos os animais, as plantas e tudo que há na terra, são criaturas de Deus. O homem feito à sua imagem e semelhança. E apesar do famoso dito: mas eu também sou filho de Deus, quem de nós já não usou essa expressão? A gente ouve todas as pessoas da forma mais comum no imaginário humano dizer: olha, desculpe, mas eu sou filho de Deus. Mas a verdade que precisa ser dita é que em nenhum lugar a Bíblia deixa entender que todo ser humano é filho de Deus. Porque Cristo é o unigênito Filho de Deus. Jesus, apesar de toda a censura que o rodeia no dia de hoje, e especialmente por causa desse seu dito, ou que rodeava-o nos seus tempos aqui entre nós, disse coisas chocantes com relação a esse tema. Um exemplo é o que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 8, e dos versos 42 a 44, eu leio o verso 42, disse-lhes, pois, Jesus, e isso Jesus estava contendendo, estava parlamentando, estava discutindo com os religiosos da sua época, e ele lhes disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. João 8:43, porque não entendeis a minha linguagem? Perguntou Jesus. Porque não podeis ouvir a minha palavra, ou por não poderdes ouvires a minha palavra. Agora, ouça como é grave esta expressão do próprio Jesus em João 8:44.
Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os vossos desejos, os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se Deus fosse de fato vosso pai, palavras do Senhor Jesus, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele, o Pai, me enviou. Vós sois, disse Jesus aos seus opositores, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Alguém pode estar dizendo, mas isso é tão grave para dizer no Dia dos Pais. Mas, por favor, continuemos na linha de raciocínio. Eu vou chegar num ponto muito bom. Ora, a verdade é que dizer que nem todo ser humano é filho de Deus, tudo bem, você pode estar razoando. Agora, dizer que são filhos do diabo, como assim? Eu explico. Acontece que tudo que Deus criou foi muito bom, absolutamente bom. Mas Adão teve a chance de escolher entre uma vida de obediência a Deus e a vida eterna com plena alegria na presença do Pai, ou a desobediência e a morte como consequência disso. E Adão, que é o pai do qual todos nós descendemos, infelizmente, optou pela desobediência. E com isso encerrou-nos todos, sem exceção, na sua desobediência. Romanos capítulo 5 e verso 19 diz, porque como pela desobediência de um só homem, os outros todos foram feitos pecadores. O bom é que vem uma notícia a seguir. Assim, pela obediência de um homem, muitos foram feitos justos. Ou seja, todos nós, sem exceção, nascemos moralmente depravados, incapazes de amar a Deus ou desejar ter um relacionamento com Ele. Nós somos capazes de amar um Deus que nós criamos na nossa imaginação, mas o único Deus verdadeiro, Ele é odioso para nós, originalmente falando. Romanos capítulo 1 e verso 30 diz-nos, sendo murmuradores, é assim que nós somos originalmente. Nós somos murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe. São verdades muito agudas, mas que precisam ser ditas. A verdade é que originalmente todos nós somos maus, porque até nossas boas obras são feitas por motivos egoístas. Eu tenho visto isso, senhoras e senhores, nestes últimos dias, nesses dias de pandemia, no qual estamos inseridos. Quanta aparente benevolência, quantos aparentes e bons socorros, mas a verdade é o que nós podemos detectar que há uma raridade de coisas que são de fato feitas de forma altruísta. A maioria delas, ao final, requer algum resultado, alguma coisa em troca. Todos nós somos por natureza maus, porque até as nossas obras feitas por bons motivos acabam sendo egoístas. Uma das coisas mais maravilhosas a respeito da paternidade de Deus, entretanto, é que Ele é Pai, sim, Pai da adoção. Porque a despeito da nossa depravação, Deus escolheu redimir para si os seres humanos aos quais Ele viria, sim, a chamar de filhos. Mas sendo Deus um Deus bom, justo e santo, a pergunta é, como Ele poderia simplesmente perdoar seres desobedientes como nós? Pense comigo uma coisa. Como é que você sentiria se um juiz deixasse um criminoso em liberdade apenas pelo fato de ali no tribunal ele pedir perdão? É isso que acontece nos tribunais? O culpado pede perdão e está tudo certo? Ou mesmo havendo pedido perdão, ele tem que pagar
pelo seu delito, pelo seu crime. Então, veja o que aconteceu. Para que Deus pudesse nos redimir, para que Deus pudesse safar-nos dos nossos pecados e nos limpar, alguém, na verdade, deveria pagar com a própria vida a nossa dívida, que era literalmente infinita. Então é que entra em cena Jesus, o único Filho gerado de Deus, que toma a forma humana e ao morrer na cruz, ele paga a dívida que estava estabelecida contra nós. A palavra de Deus nos diz que ele rasgou a cédula e todo o castigo que nos estava reservado recaiu sobre ele. E o seu sangue inocente pagou e lavou e apagou todos os nossos pecados. João capítulo 1 e verso 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que crerem no seu nome. Há sim uma chance de todos se tornarem filhos de Deus. Sim, isso é verdade, uma verdade maravilhosamente irrefutável, mas também é contundentemente irrefutável que só podem serem chamados filhos de Deus aqueles todos quantos o recebam como Senhor e Salvador de suas vidas. Aí, qualquer pai que me ouve, qualquer pai que me assiste, pode sim ser chamado também Filho de Deus, o Pai da eternidade, o qual eu lhe apresento com alegria esta manhã. Aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da piedosa e maravilhosa e incomparável vontade de Deus. Nós recebemos o Espírito de adoção, pelo qual podemos chamá-lo, sim, de Pai. Por isso é que nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus. Romanos capítulo 8, verso 15, nos diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai, que quer dizer Paizinho, bendito seja o Senhor. Através dessa adoção, nós podemos herdar tudo o que os filhos têm direito. Eu não li a Bíblia inicialmente porque eu já sabia que leria vários textos, e outros dois que quero ler é Romanos 8 e 17, quando nos diz: e se nós somos filhos, logo somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. E em Mateus capítulo 7, verso 11, a palavra de Deus nos diz: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pediram, aos que lhe pedirem, sendo a mais importante herança a vida eterna em comunhão com Deus, o nosso Pai. Se Deus é o seu Pai hoje, honre-o. Caso você ainda não tenha o direito de ser chamado filho de Deus, pois que eu deixei claro como é que se faz para se tornar filho de Deus, entregue-se completamente ao senhorio do seu Filho unigênito. E agora, começando a terminar, a Bíblia nos diz que se nós somos filhos de Deus, logo nós somos também herdeiros de Deus. E eu quero terminar essa manhã fazendo a distinção entre dois termos que quase sempre são confundidos. É o termo herança e legado. O que é que você planeja, como pai, deixar para o seu filho?
herança ou legado? A verdade é que herança trata de coisas materiais. Eu tenho visto uma luta sem fim. Eu tenho visto uma luta sem descanso. Eu tenho visto uma luta sem trégua da grande maioria dos pais para deixarem aos seus filhos algum bem material. O meu pai dizia: meus filhos, eu quero deixar para vocês pelo menos um teto para vocês se esconderem do sol e da chuva. Senhoras e senhores, não é nenhum demérito ao meu paizinho, que já dorme do Senhor, mas por maior que tenha sido a sua luta, eu vejo que ela acabou em glória. Até porque como é que ele deixaria herança para 11 filhos como éramos? Ele teria que ser um rico fazendeiro, um homem muito próspero, de muitas posses. Ele definitivamente não pôde deixar-nos uma herança. Eu acho que hoje, e espero em Deus que não seja de forma inglória, como foi no passado, eu consiga deixar para as minhas filhas e agora para o meu neto alguma herança também. Às vezes, e elas estão me assistindo, e por favor não se desesperem, às vezes, do alto da idade que já tenho hoje, que vocês sabem quanto é, mas eu não vou dizer aqui porque outras pessoas estão nos vendo e não conhecem essa nossa particularidade. Mas a verdade é que eu começo a me preocupar se vou de fato conseguir deixar-lhes alguma herdade, algum bem material, alguma herança. Este é o significado desse termo. É aquilo que você deixa de material, de palpável, de negociável, de fiduciário, de econômico para alguém, para os seus herdeiros. Agora eu disse-lhes que há uma outra palavra cujo conceito precisa ser dito aqui. É o legado. Legado, via de regra, são bens também, só que são bens imateriais. E eu penso que é sobre o legado que repousa uma importância infinitamente maior do que a herança, porque não obstante eu não tenha herdado herança alguma, eu herdei um legado de caráter, de hombridade e sobretudo de fé e de temor ao Deus a quem sirvo até hoje. Você pode não estar preparado ou perceber que já não há mais tempo ou condição de deixar nada de material para os seus filhos. Mas há uma coisa que todos nós podemos deixar, é deixar-lhes um legado. E dos legados que podemos deixar, do nosso caráter, do nosso comportamento, do nosso testemunho como cidadãos que integram a sociedade na qual estamos inseridos, maior de todos estes legados é o legado de temer ao Senhor sobre todas as coisas e de honrar o Pai da eternidade. Meu irmão que me ouve, meu colega, meu amigo, você que me ouve, que me assiste, na manhã, já tarde deste dia, por favor, escute o que eu vou dizer. Pense que um legado é a coisa mais importante que você pode deixar para os seus filhos. É o que seu filho... Eu ganhei presente já hoje, de madrugadinho. Hoje, já cedinho, eu ganhei presente. E eu abracei a minha Déborazinha, emocionado. Eu sei que ela estava me dando o presentinho em nome das 3 irmãs, e ela é a caçula, mas é a mais ansiosa de todas, é a que quer cuidar de tudo, é a que quer fazer tudo à frente. E antes que eu me acordasse direito, eu já estava recebendo o presentinho do dia dos pais. E como aquilo me adoçou o coração, me beijou de ternura e de felicidade a alma. Obrigado, filhinha. Mas eu penso que mais que receber um presente no dia dos pais, eu e você devemos ter no coração o propósito de darmos ao nosso, porque os pais muito mais dão do que recebem, e continuarmos dando aos nossos filhos muito mais que qualquer herança, muito mais que qualquer bem material, darmos a eles o legado do nosso temor ao Senhor, de uma vida de oração. Eu sempre tenho dito que filhos não fazem o que nós mandamos. É uma ilusão pensar que é assim. Filhos fazem o que nós fazemos.
Eles precisam nos ver com a Bíblia na mão. Eles precisam nos ver ajoelhados. Eles precisam nos ver com os olhos banhados em lágrimas, enquanto genuflexos no quarto nos colocamos rendidos ao Senhor. Este é o legado que podemos deixar no Dia dos Pais. E assim, como recebemos alguma coisa nesse sentido dos nossos pais, que sejamos os transmissores desta bênção para gerações futuras. Feliz Dia dos Pais. Happy Father's Day a todos. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui, ainda uma vez mais, para cantarmos. E cantarmos juntos a face adorada de Jesus verei. Essa é a nossa maior esperança. Isso é o que realmente dá sentido ao nosso existir. Que estamos aqui de passagem, que estamos aqui como peregrinos, mas que há uma pátria que nos espera. É para a casa do Pai que todos nós algum dia regressaremos. Bendito seja o Senhor. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas traspassaram-me, padeci grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Onde a noite escura nos servir Jesus, mas clamando combater, brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus,
nosso culto está prestes a terminar, mas antes de terminarmos, gostaríamos de fazer alguns anúncios. Nós agradecemos a todos os irmãos que têm contribuído fielmente para a casa do Senhor e nós gostaríamos de desafiar-vos a continuarem a contribuir com as vossas dádivas, com as vossas ofertas e também com os vossos dízimos. E não se esqueçam de se juntarem a nós na próxima sexta-feira às 7 horas, hora de Boston, para o nosso tempo de conversa e oração. E no domingo, às 11 horas da manhã, nós estaremos aqui no Facebook para mais um culto de louvor e adoração. Ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoou em toda a boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável, por intermédio de Jesus Cristo, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. Amém.